Eu sou uma longa história, você também é. A cada semana a gente compartilha pílulas do líder inspiracional, ou seja, dicas concretas de como aos poucos a gente pode evoluir na nossa jornada de se tornar uma inspiração, não só para uma equipe, mas para todos ao nosso redor. São dicas que valem para a vida e não só para o ambiente corporativo. Preparado para a dica dessa semana e a gente aprofundar esse conhecimento juntos? Vem comigo! Semana passada, a técnica que a gente aprendeu foi muito poderosa e se chama Verdades Humanas. Essa técnica, ela acredita que a gente é capaz de encantar todas as pessoas ao nosso redor se a gente responder sim para cada uma dessas 5 grandes verdades humanas em cada interação que a gente tiver. Vamos recapitular para que a gente possa aprofundar. Através de estudos da neurociência e do neuromarketing que conseguem mexer com a nossa mente para conseguir resultados através de cada um de nós, acredita-se que existem 5 grandes verdades humanas que conectam as pessoas, que se a gente conseguir atender nas interações, é quando a gente de fato se torna alguém que é uma referência. A primeira grande verdade humana está relacionada à empatia. Necessitamos que nos entendam. Todas as pessoas do mundo têm a necessidade de perceber que o outro o compreende verdadeiramente. A segunda está relacionada a se sentir parte do todo. As pessoas têm a necessidade de sentir que pertencem a um lugar e que não estão ali apartadas dessa situação ou de um grupo ou de qualquer questão. A terceira grande verdade humana é que todas as pessoas do mundo têm a necessidade de se sentir especiais e não só mais um na multidão. A quarta está relacionada ao controle. As pessoas gostam de ter um papel ativo, participando das decisões importantes. E a última está relacionada ao nosso desenvolvimento. Todo mundo tem a necessidade de perceber que de alguma forma está evoluindo nessa jornada da vida. Semana passada a gente falou um pouco sobre essa técnica, sobre as verdades humanas, e a missão lá era colocá-las em prática, ou seja, a cada interação de alguma forma visível numa mesa de trabalho, por exemplo, você perceber se você está conseguindo atender essas verdades na sua interação com o outro para se tornar um líder inspirador. A partir das próximas semanas, a gente vai aprofundar cada uma dessas verdades, algumas dicas concretas para que isso não vire só teoria e vire de fato algo prático e real para o seu dia a dia. Vamos começar pela primeira verdade humana? A primeira verdade humana é: necessitamos que nos entendam. Estamos aqui falando de empatia. Empatia é muito mais do que se colocar no lugar do outro. É sentir na pele o que o outro sente, com a intensidade que ele sente. Isso é muito difícil. Por isso, em algum momento, a gente vai ter um curso aqui só sobre técnica de empatia, porque é um tema muito importante, extremamente poderoso e que traz resultados. Hoje, eu quero aprofundar essa verdade humana com uma pílula, uma dica simples, mas que vai te trazer resultados. Eu sou uma longa história e você também é. Se você quer uma dica simples para conseguir inspirar as pessoas ao seu redor, e lembra que as nossas dicas não são só para o ambiente de trabalho, elas valem para a vida pessoal também, valem para a gente inspirar qualquer um ao nosso caminho. Se você quer verdadeiramente alcançar esse objetivo de ser uma referência, uma dica fácil e poderosa é conhecer a história da vida do outro. Não tem como você entender a pessoa, você se conectar com ela, engajar ela a você, inspirar essa pessoa, se você não sabe que pessoa é essa. Então, queira genuinamente conhecer o outro para além do vínculo profissional. Queira saber a história da vida da pessoa. Queira verdadeiramente saber o que essa pessoa está vivendo, que sonhos ela tem, que desafios ela está vivendo no caminho dela. São tantas histórias, na verdade. Às vezes a pessoa está com um problema de saúde com o pai, por exemplo. Às vezes a pessoa está realizando grandes sonhos na vida dela, de ter a casa própria, de conseguir comprar o primeiro apartamento, a primeira casa. Às vezes é um filho que vai se formar, e o quão é importante a gente saber, se preocupar, se conectar. E essa compreensão vai para além da empatia, de entender o que essa pessoa está vivendo. Ela tem de outras verdades humanas também, que é fazer com que essa pessoa se sinta parte, a segunda verdade humana, a pertencente, fazer com que essa pessoa se sinta especial e não só mais um, porque você se preocupa com a história dela. Mas, além de se preocupar com a história da vida dessa pessoa e saber que história ela tem para contar, é importante que você use essa informação, e não use no sentido ruim e estratégico, mas no sentido genuíno e preocupado, para de fato inspirar e se conectar.
Como que a gente vai usar essa informação? É importante que você lembre dessa informação. Se a pessoa compartilhou com você algo super relevante da vida dela, das próximas vezes que você encontrar essa pessoa, você não pode ignorar esse fato e você precisa se preocupar com isso e querer saber. E aí, deu certo a casa? Seu filho se formou? Como foi a festa? Né? Essas trocas são muito ricas para que as pessoas se conectem e se inspirem por você para além do ambiente de trabalho. Como que você vai fazer com que isso de fato vire realidade? Tem pessoas que têm uma mente brilhante e a partir do momento que escuta uma história, lembra daquilo e toda vez que encontrar o outro vai querer saber a evolução daquela situação que a pessoa estava vivenciando. Mas, se você é como eu e a sua memória às vezes é traiçoeira, use ferramentas para te auxiliar nessa missão e nessa jornada. Que ferramentas são essas? Diversas possibilidades. Por exemplo, você pode usar o celular como apoio. Uma dica que eu dou para você é, às vezes, usar o bloco de notas nos seus contatos. Então, eu tenho contato de uma pessoa e no bloco de notas eu anoto informações importantes sobre essa pessoa. Qual o nome do filho, qual o nome do marido, algum desafio que a pessoa está vivenciando, algo importante para essa pessoa. E quando eu vou encontrar essa pessoa novamente, eu me preocupo em relembrar, puxa, é verdade, a pessoa me falou isso. Ai, deixa eu ver como essa pessoa está em relação a essa situação, essa questão. E aí, quando eu encontro essa pessoa, eu consigo impactar muito mais. De novo, não adianta que isso seja algo robótico. Genuinamente eu preciso me preocupar com o outro, mas eu posso usar mecanismos para me ajudar a lembrar o que é importante para as pessoas do que eu escutei da história de cada um. Outra forma é usar um caderninho simples de anotações, né? E aí eu tenho ali um registro, por exemplo. Outra forma é usar o computador como uma base de dados. Eu sempre tive uma planilha para cada área que tinha reporte de gestão ali direto comigo, para que a gente pudesse acompanhar os projetos, o andamento daquela área, da equipe. E ali eu anotava também situações importantes da história da vida daquela pessoa. E quando eu vou fazer uma reunião estratégica de trabalho com o outro, eu faço uma consulta, lembro, mas, muito importante, genuinamente me preocupo para saber como essa pessoa está em relação àquilo que ela me compartilhou. Chegando então ao finalzinho desse vídeo, a pílula do líder inspiracional dessa semana é: queira genuinamente conhecer a história do outro e, de alguma forma, registre a história do outro para que você possa se conectar com as pessoas em outras interações. Essa semana eu te dou uma missão muito clara. Das dicas que eu compartilhei ou outras possíveis, defina qual vai ser a sua metodologia. Se você já tem uma memória impressionante, não se preocupa. Semana que vem a gente vai continuar aprofundando como se conectar com as pessoas através da primeira verdade humana. Necessitamos que nos entendam. Mas se a sua memória não é maravilhosa, espetacular, essa semana a sua missão é definir qual vai ser o seu apoio para ter essa memória brilhante. Vai ser as notas no celular, vai ser o computador, vai ser um caderninho manual, vai ser outra ideia, mas defina qual vai ser o seu apoio para não só genuinamente conhecer a história do outro, mas lembrar disso em situações de interação futura. Conta comigo nessa missão? Vamos junto inspirar as pessoas ao nosso redor. Me conta aí o que você achou e se você tem outras dicas para que a nossa comunidade evolua juntos.